Olá, este é o curso Nova Vida em Cristo, um oferecimento do Instituto Nilson Fanini, em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e com as igrejas evangélicas do Ministério Reencontro no Brasil e no mundo. Com este curso, nosso objetivo é que você tenha condições de aprender, de conhecer, de se aprofundar um pouco nos fundamentos que dão base, portanto, para o ensinamento do Evangelho, para qualquer igreja evangélica que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Com os ensinamentos deste curso, você pode se preparar para o seu batismo, para dar a sua profissão de fé, mas você também pode usar estes ensinamentos para que você multiplique, para que você discipule, para que você ensine outras pessoas que desejam aprender um pouco mais a respeito do Senhor Jesus e possam assim também iniciar a sua trajetória na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto Santos, pastor da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e segundo vice-presidente do Instituto Nilson Fanini. Vamos então estudar a palavra do Senhor? Vamos então aprender um pouco mais nessa manhã sobre a palavra do nosso Deus? Nesta manhã, nesta oportunidade, neste dia, estamos aqui para estudar um pouco a respeito do batismo. O que é o batismo? Qual o fundamento, a fundamentação do batismo? O batismo é o primeiro passo que é dado logo após a conversão. Essa é a primeira visão, o primeiro entendimento, a primeira ideia que quero deixar com você. O batismo é visto sempre, quando olhamos a palavra do Senhor, é visto sempre como uma ordenança, isto é, como uma ordem. Ele não é visto como um sacramento, porque ele por si só não traz nenhum tipo de resultado espiritual para a nossa vida. É uma ordem que precisa ser cumprida, uma ordem deixada pelo Senhor Jesus a todo aquele que nele crê. Não é o simples ato de molhar-se no batistério que vai trazer alguma modificação para a sua vida, mas pelo fato da sua vida ter sido transformada e modificada, é que aquele ato vai ganhar assim o devido significado. Quando olhamos para a palavra de Deus, quando falamos sobre o batismo, nós precisamos entender isso com muita clareza. O batismo, então, não tem nele mesmo um poder místico e transformador. É importante enfatizar que o convertido não é lavado de seus pecados, não é purificado, não há uma complementação da salvação por meio do batismo. O batismo foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus a todo aquele que crê como testemunho. E é interessante que o Senhor Jesus deu ele mesmo o bom exemplo, indo se batizar também. Quando abrimos a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 3, nos versos 13 a 17, nós lemos assim: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que assim seja, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Neste texto nós percebemos algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus foi voluntariamente se batizar. Segundo, Jesus foi batizado por João Batista após a manifestação da sua vontade. Terceiro, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E ainda, o texto mostra a aprovação de Deus para o batismo do Senhor Jesus. Jesus deu a ordem e Jesus nos dá essa ordem, mas ele mesmo cumpriu a ordem de ser batizado. O batismo, portanto, é uma ordem, uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus. Mas o batismo tem um significado. O batismo pela imersão simboliza a morte e a ressurreição para uma nova vida. Quando a pessoa, o convertido, é mergulhado nas águas, isso simboliza e aponta para a morte da velha vida, da vida afastada de Deus pelo pecado.
Quando ele é trazido de volta, ali há uma ideia, a visão, o testemunho de que aquela vida que morreu para a vida longe do Senhor é agora uma nova vida, renasceu em Cristo para uma nova vida eterna, transformada, mudada, abençoada, salva em Cristo Jesus, o Senhor. No batismo damos um testemunho, no batismo apresentamos a nossa fé sem palavras, pelo nosso ato, nós apresentamos ali o que aconteceu em nossa vida. O batismo pode ser ministrado pela aspersão também. Ao longo da caminhada cristã, essa foi outra modalidade admitida pela igreja a partir dos pais da igreja. Não estamos aqui para criar nenhum tipo de contenda ou de dificuldades, porque na realidade o que é importante e fundamental é que o entendimento do batismo seja compreendido, o seu significado. Ele aponta a transição, a mudança de vida, a vida que antes não conhecia Jesus, para uma vida que agora, nova, transformada e salva, dá testemunho de uma nova vida na presença do Senhor. Mas quem é que pode se batizar? Quem pode se batizar? A Bíblia nos ensina que pode ser batizado todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Todo aquele que declara a sua fé, declara a sua confiança plena e eterna em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Quando abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 41, e você lê este texto aí na sua tela, lemos assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Esse é o texto que fala sobre o dia de Pentecostes. Pedro prega a palavra. O Espírito Santo fala ao coração daqueles homens. Eles entendem que precisam do Senhor. Eles entregam a sua vida a Jesus e, como resultado imediato, ao desejo do batismo. E eles, apenas como exigência, é apresentado a eles a declaração de sua fé em Cristo Jesus, o Senhor. Outro texto que você também verá em sua tela é o de Atos capítulo 8, a partir do verso 29, que é o encontro de Filipe com o eunuco, o oficial etíope que descia de Jerusalém, voltando para a sua terra, a Etiópia, tentando compreender a respeito da palavra do Senhor. Filipe se aproxima, começa a explicar o Evangelho e então encontramos o seguinte diálogo. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Note que a única exigência apresentada por Filipe foi: você crê no Senhor Jesus? E aquele homem disse: sim, eu creio. E ele foi batizado. De igual maneira, em Atos capítulo 16, nós vemos também o batismo do carcereiro de Filipos e de toda a sua família. Então ele, o carcereiro, os levou para fora, isto é, a Paulo e Silas, e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família, mesmo sendo tarde da noite. O carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Aqueles homens manifestaram a sua fé em Jesus Cristo e foram batizados, toda uma família. E nós devemos lembrar ainda de Mateus capítulo 28, 19 e 20. As últimas palavras, as últimas ordens do Senhor Jesus para os seus discípulos foram: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pela leitura destes textos, portanto, nós entendemos com clareza que o batismo é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus cumpriu voluntariamente esta ordem que ele deu, indo a João Batista e sendo batizado. Vimos também que o batismo é para todo aquele que crê, todo aquele que pode expressar a sua fé, o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Por isso não batizamos bebês, que não podem expressar a sua vontade, não podem expressar a sua fé. Mas a todas as pessoas, independente da sua idade, que podem expressar a sua fé, elas podem ser batizadas no nome do Senhor Jesus. Mas queremos também finalizar lembrando que o batismo não salva, não complementa a salvação. É um testemunho que damos da vida já transformada pelo Senhor Jesus Cristo, pela vida alcançada pelo Senhor Jesus Cristo pela fé. Todo aquele que é salvo por Jesus Cristo deve ser batizado. É o passo que segue a conversão. Se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, então tome também a decisão de dar o seu testemunho de fé e batizar-se em nome do Senhor Jesus. Em sua tela, alguns números pelos quais você pode falar conosco. Queremos ajudá-lo, esclarecê-lo, ajudá-lo nessa nova caminhada com Cristo Jesus, o Senhor. Até a próxima.